A paz e graça, amado. É uma benção estarmos aqui, dando continuidade do nosso ensinamento, pronto, falando sobre a viagem. Estamos a falar da viagem, mas numa perspectiva diferente, que é a viagem agora na perspectiva de Jacó. A primeira parte falamos da nossa viagem de Deus, e nessa segunda parte estamos a falar da viagem, mas na perspectiva de Jacó. O que nós conseguimos ver é que o que nós conseguimos ver é que na primeira parte do ensinamento vimos a pessoa de Jacó, conseguimos entender que Jacó, filho de Isaac, o filho de Isaac, o que acontece é que Jacó, pelo nome, que significa simplesmente, tem um sentido, o nome de Jacó, Jacó quer dizer simplesmente usurpador, Jacó quer dizer simplesmente gatuno, alguém motivado pela carne, mas estamos a ver que esse Jacó é chamado a ser patriarca. Esse Jacó é chamado a ser patriarca, mas essa pessoa, quem está ligado à vida dele, essa dimensão patriarcal, é uma pessoa que é usurpador, é uma pessoa que é gatuno, não é? Uma pessoa que é motivado pela carne. Usurpador quer dizer uma pessoa que fica no lugar do outro de forma ilegal. Gatuno é uma pessoa que recebe, que tira o que não é dele. Quer dizer, estamos a ver o sentido do usurpador, em que é no momento em que ele usurpou o lugar do irmão. Gatuno, ele roubou o que não era dele, era do irmão, a benção que era do irmão, e motivado pela carne. Então estamos a ver que as motivações de Jacó era uma motivação mais carnal. Então o que é que nós conseguimos deduzir? O que nos leva a deduzir é que o nome de Jacó traduzia o que ele era: gatuno, usurpador, uma pessoa motivada pela carne. Mas essa pessoa que é a pessoa de Jacó, que é gatuno, que é uma pessoa motivada pela carne, essa pessoa é a pessoa a quem Deus ligou de uma outra forma um propósito, um destino profético, se podemos dizer dessa forma, um destino profético. Essa pessoa de Jacó é chamado a se tornar patriarca. Então, sem mais perca de tempo, vamos ler um texto. Estamos no livro de Gênesis 28, versículo 5. Gênesis 28, versículo 5. O que é que a Bíblia nos diz no livro de Gênesis 28, versículo 5? A Bíblia diz o seguinte, vamos ler. A Bíblia diz o seguinte: então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padan Aram, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e Esaú. Há um outro texto que podemos ler já, de uma só vez, Gênesis 29, 14 e 25 a 26, Gênesis 29, 14, 14 e 25 a 29, 14, a Bíblia diz o seguinte: então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Você é sangue do meu sangue. E o versículo 25, a Bíblia disse no 25: e quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? E não trabalhei para Raquel, porque você me enganou. E ali no versículo 36,
o que nós conseguimos ver. Então, o 26, em vez de 36, não é? 25, onde a Bíblia diz, quando chegou amanhã, lá estava Lia, Jacó disse a Labão, que foi que você me fez, não trabalhei para Raquel, por Raquel, porque você me enganou. A 26, Labão respondeu que não é costume entregar o casamento à filha mais nova antes da mais velha. O que é que nós conseguimos ver aqui? Em princípio, estamos a falar de coisas muito básicas, não é? Muito básico, os ABC que podemos definir como os ABC da fé, que pode talvez nos ajudar nesses nossos princípios bases da nossa caminhada no que diz respeito a nossa caminhada na fé. Então, aqui nós podemos ver que temos um desafio. O desafio é qual? O desafio é que Deus quer que a natureza, a dimensão patriarcal que se encontra na vida de Jacó chegue a aparecer. Pronto, por quê? Porque esse Jacó é usurpador, Jacó é uma pessoa motivada pela carne, esse Jacó é gatuno, mas é uma pessoa que carrega nele uma dimensão patriarcal, é chamado a ser patriarca, como o teu avô Abraão, é chamado a ser patriarca, como o pai dele, Isaac, mas é uma pessoa que na verdade, a natureza interior, que é a natureza adâmica dele, é essa natureza que lhe mantém o usurpador, gatuno, motivado pela carne. E qual é o procedimento agora? Deus, por causa dessa necessidade de levar Jacó a manifestar essa natureza interior, que é a natureza, essa natureza ligada à dimensão patriarcal, o que é que Deus vai fazer? Deus vai levar Jacó num processo, e esse processo terá como finalidade de exterminar a pessoa de Jacó, exterminar a natureza interior de Jacó, de forma que Israel apareça. Lembra-se que Israel, na verdade, não se encontra fora de Jacó. Israel se encontra dentro da pessoa de Jacó. Mas só que quer dizer, Israel está lá por dentro, mas está sufocado. Essa natureza interior que está ligado com esse aspecto adâmico está impedindo que a natureza de Israel apareça. Então, o que acontece é o quê? Há um confronto, há uma necessidade de um confronto interior. É por isso, essa viagem tem como finalidade esse processo interior de uma mudança, de uma mutação interior, onde nos posicionamos de uma posição diferente da natureza anterior no qual nós funcionamos, onde já não nos definimos como nós nos definíamos antes, onde a natureza que estava ligada a nós, essa natureza de Jacó, já não tem, já não tem validade de funcionar, de se manifestar num contexto como esse, num contexto em que somos definidos a funcionar. Deus ligou alguma coisa a nós. Há um destino profético ligado à vida de cada um de nós. Há um plano específico de Deus ligado à vida de cada um de nós. Mas o grande impedimento para a manifestação do plano de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus da nossa vida, às vezes não é o Satanás, mas às vezes, e na maior parte, é simplesmente a natureza interior de cada um de nós. A nossa natureza interior tem sido
um grande impedimento para a manifestação da natureza de Deus na nossa vida. Um grande impedimento para a manifestação da natureza do quê? Da natureza de Deus na nossa vida. Israel está lá, mas Israel não consegue aparecer. Por quê? Porque Jacó está se tornando um bloqueio, um impedimento para a manifestação da natureza do que para Israel se manifestar. Ali, Deus tomou uma decisão no qual ele vai colocar Jacó num procedimento que terá como finalidade exterminar Jacó, matar Jacó que se encontra dentro de Jacó, de forma que a natureza, a manifestação da natureza de Israel se torna visível. Amém? Então, isso sim é um desafio no qual Jacó se encontrou. E o que é que nós conseguimos ver aqui? A Bíblia nos mostra, como nós já acabamos de ler, a Bíblia nos mostra que Deus, o pai Jacó, Isaac, orientou Jacó a ir na casa do tio Labão, onde estava o tio, e ali ele foi até o tio. Todos nós conhecemos a história, chegou lá no tio e ele naturalmente gostou da Raquel, não é? Ele gostou da Raquel, mas só que tinha Lia que estava lá. E só que logo quando se encontrou com o tio disse, não, aqui está o meu sobrinho, Jacó, você é o osso do meu osso e carne da minha carne. De uma outra forma, o tio queria dizer a Jacó que você é uma pessoa da mesma natureza que eu. Quer dizer, você é gatuno como eu, você é usurpador como eu, você é uma pessoa motivada você é uma pessoa motivada pela carne, uma pessoa motivada, uma pessoa carnal como eu. Então somos pessoas da mesma natureza. Então, Jacó que é usurpador, Jacó que é gatuno, Jacó que é uma pessoa motivada pela carne, se encontra num contexto onde o tio lhe coloca, onde Deus lhe coloca num contexto onde ele vai coabitar com o tio que tem a mesma natureza que ele. E durante aproximadamente 20 anos, Jacó coabitou com o tio. E Jacó sofreu os tratamentos do tio, quer dizer, tudo que era a expressão do funcionamento interior dele, é o que ele viveu naquele ambiente, onde o tio conseguia ladrabar, onde o tio conseguia, lhe roubar, onde o tio conseguia lhe colocar numa situação que ele próprio não se sentia à vontade de estar naquela situação. Porque depois de um tempo ele vai dizer, não, vocês falando com os filhos do tio, vocês são testemunhos de tudo que o vosso pai me fez. É para dizer que ele conseguia testificar de tudo que Labão estava a fazer durante esse tempo todo. Quer dizer, um gatuno que está a ser roubado, uma pessoa que era adrabão, mas que se encontrou com o adrabão da mesma natureza ou coisa. E ali nós estamos a ver aquele ambiente que é definido como o primeiro passo, ou o primeiro passo da viagem de Jacó, que nós vamos definir como o Padan Aram. Padan Aram é, como nós podemos ver, Padan Aram é simplesmente um lugar plano no hebraico, podemos dizer um lugar onde não pode se ir além, é tipo um muro. O Padan Aram quer dizer sujeição, dependência, servidão, aprisionamento, encarceramento, prisão. Padan Aram tem um sentido de limite no nível de conhecimento, revelação. Então, estamos a ver que
Padan Aram é mais ou menos um ambiente onde é tipo um plano, um ambiente de bloqueio, um ambiente de limitações, onde você não consegue, apesar do conhecimento, apesar de toda a capacidade que você tem, mas se sente limitado e não consegue ir além. Isso é Padan Aram. E o que é que Deus fez? O foco de Deus é que Israel apareça. Mas qual é o mecanismo, qual é o meio que Deus está a usar para que essa natureza, essa pessoa de Israel que se encontra em Jacó possa se expressar ou manifestar? É Deus para levar a pessoa de Israel se manifestar. O que é que Deus fez? Deus leva Jacó, coloca Jacó num contexto. E esse contexto é simplesmente essa viagem que estamos a definir. Quer dizer, a viagem começa em Padan Aram. Essa viagem começa em Padan Aram. E Deus, a partir desse primeiro passo da viagem, nós vamos conseguir ver essa viagem como um conjunto de contexto que Deus vai projetar, no qual Jacó vai vivenciar e terá como finalidade a morte da natureza adâmica de Jacó, para que a natureza de Israel passe a aparecer. Isso é o desafio. Quer dizer, Deus leva Jacó e vai lhe colocar num conjunto de contexto. Por quê? Porque Padan Aram é um contexto. E o resto das fases em que Jacó vai passar também são definidos como contexto no qual Deus vai colocar Jacó para que ele desapareça, o Jacó desaparece e que Israel possa se manifestar. E ali temos o que nós chamamos Padan Aram, que é um lugar plano, que é um contexto que Deus colocou Jacó, um lugar onde ele vai viver com Labão, que é o tio. É um lugar onde ele consegue interagir, coabitar com a pessoa que tem a mesma natureza que ele. A pessoa que é gatuno como ele, usurpador como ele. Ele pode até não gostar de estar lá em Padan Aram, mas é um contexto que Deus criou. E Deus tem um propósito, uma finalidade com esse contexto. Onde é um contexto onde Deus vem confrontar Jacó com a sua própria natureza interior. E durante 20 anos, Jacó esteve lá a ser confrontado por dentro. Esteve lá a ser confrontado no seu interior. Ser confrontado com a sua própria natureza. Vendo o que o outro estava ali fazer. E ele conseguia se confrontar ele mesmo. A entender a necessidade de deixar de ser Jacó. A entender a necessidade de parar de funcionar como um usurpador, a entender a necessidade de parar de funcionar como um gatuno, de parar de funcionar como uma pessoa motivada pela carne e de passar a funcionar como uma pessoa diferente. Então, isso sim é o que nós conseguimos ver na pessoa de Jacó nesse contexto de Padan Aram. E o que acontece é o quê? O que acontece é que 20 anos foram tempo suficiente que Deus decidiu que Jacó permanecesse em Padan Aram. São 20 anos. Mas quantos de nós aceitariam permanecer num contexto como esse? Muitos de nós, o que acontece é o quê? É que nos encontramos num contexto como esse, que nós podemos definir como Padan Aram, mas a nossa preocupação não é permanecer em Padan Aram. A nossa preocupação é que Padan Aram pode ser simplesmente algo que o Satanás preparou. Quantos de nós já receberam orientação, pregação ou visão da parte de alguns servos de Deus a dizer, não, essa vida que estás a viver não é a vida certa. Por quê? Porque
porque Deus é um Deus próspero, você tem que estar, tem que sair na miséria, tem que sair não sei o que, tem que viver isso. Nós acreditamos na prosperidade, nós acreditamos num Deus próspero, nós acreditamos num Deus que tem a capacidade de abençoar, mas também acreditamos num Deus de contexto. Deus é o Deus que criou, o Deus que criou o céu e a terra, que é o Deus de Jacó, que criou o contexto em que Jacó estava a se encontrar durante 20 anos. Pode ser que ele podia dizer, Deus, chega, já estou cansado dessa situação aqui, já estou cansado de ser adrabado, já estou cansado a ver alguém me roubar todos os dias, já estou cansado a ver alguém me humilhar todos os dias, já estou cansado. Mas qual é a preocupação? A preocupação é que Deus criou o contexto, Deus proporcionou o contexto, Deus nos definiu naquele contexto. A grande preocupação é que nós precisamos aprender a ser profético o suficiente para conseguir ver Deus por detrás do contexto em que estamos definindo. Qual é o foco, o que é que Deus está a focar para nos colocar nesse contexto aqui. O que é que passou na cabeça de Deus para querer que nós permanecêssemos nesse contexto? Isso sim é um grande desafio. Jacó permaneceu nesse contexto não porque ele quis permanecer, mas é porque Deus decidiu que ele permanecesse nesse contexto, a ser confrontado pelo Labão, que tinha a mesma natureza que ele. E durante 20 anos ele viveu esse trato, ele viveu esse confronto interior, ele viveu aquilo. É como Abraão que podia dizer não, pronto, é muito tempo, 25 anos de esperar a promessa, são 25 anos, ele se encontrou com Deus quando ele tinha 75 anos, e logo já estava lá a pedir encarecidamente que Deus lhe abençoasse com um filho, e aconteceu essa fase em que Deus lhe disse, fica calmo, espera, e ouvi a voz da mulher, e com a voz da mulher, ele foi com Agar e teve Ismael. Para ele, Ismael já era coisa, uma satisfação. Deus lhe disse, não falei de Ismael, mas eu falei do filho que vai nascer da sua união com a Sara. Havia necessidade de ser paciente e ele esperou 25 anos para ter Isaac. Mas qual é o que nós conseguimos ver? Se Deus abençoasse Abraão com um filho depois de 5 anos da sua conversão, da sua caminhada com Deus, quando ele tinha ainda 80 anos, o que é que Abraão ia comunicar no filho? Aquele filho que ele receberia, talvez que ele desejava receber, talvez em pouco tempo, 5 anos depois, não sei o quê, aquele filho seria simplesmente a réplica do coisa da Mesopotâmia onde ele veio. Por quê? Porque havia necessidade de uma caminhada de 25 anos com Deus. Havia necessidade de uma caminhada de 25 anos com Deus. E nessa caminhada de 25 anos, Deus teve a oportunidade de investir coisas em Abraão, valores, princípios em Abraão. E 25 anos depois, 25 anos de investimento, era suficiente para que Deus lhe abençoasse com um filho. E uma vez que ele recebesse o filho ia receber uma educação, ia receber um acompanhamento, filosofia, princípios e valores que seriam diferentes do que dos filhos da Mesopotâmia, onde veio Abraão. Porque se ele recebesse o filho, se Deus lhe abençoasse com 80 anos, aquele filho que ele podia receber com 80 anos de idade seria simplesmente o quê? Um produto da educação da Mesopotâmia onde ele esteve. Mas Deus fez o quê? Deus lhe levou num processo onde ele decidiu investir durante 25 anos na vida de Abraão, e 25 anos depois de ter investido na vida de Abraão, o que acontece? O que acontece é o quê? Ele recebeu Isaac, e Isaac foi o produto do investimento de Deus na vida de Abraão. E Abraão pegou
tudo que Deus tinha investido nele durante a caminhada dele, durante 100 anos de caminhada dele, ele passou a investir no filho dele, que é Isaac. Então é para dizer que podemos dizer que não está a demorar, está duro, está difícil, mas às vezes é preciso aprendermos a aguentar, a suportar, a entender, a definir o contexto. Qual é o contexto em que Deus nos define? Porque Padan Aram era um contexto e é um dos contextos importantes em que nós precisamos entender. Então Deus apresenta um contexto e nós podemos olhar e dizer que não, esse contexto não é o contexto certo, mas para Deus pode ser que o contexto em que tu estás a passar, o contexto em que eu estou a passar, é o contexto certo para lapidar o teu interior, é o contexto certo para lapidar o meu interior, para me confrontar comigo mesmo, para te confrontar consigo mesmo, para que o melhor de ti saia, para que Jacó desapareça e de forma que Israel apareça. Que Deus nos abençoe. Nos encontramos no nosso terceiro encontro, não é? Na segunda parte já, estamos já na segunda parte. Vamos nos encontrar na próxima. Então se inscreve no nosso canal, gosta do nosso canal, deixa um comentário e creio que vai ser uma boa coisa. Vamos continuar a falar sobre a viagem na perspectiva de Jacó, para entender o que Deus tem feito, o que Deus fez na vida dessa pessoa de Jacó. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Obrigado.